Direto da redação. O mês de fevereiro já está se encerrando, nós estamos entrando agora na última semana do mês de fevereiro e sexta-feira é o último dia, é um mês de 28 dias. E é um mês que está muito marcado por calor extremo e também chuvas. E esse mês de fevereiro ele vai se despedindo, deixando aqui um rastro de destruição, porque em muitas cidades choveu além do que se esperava em poucas horas. Foi uma concentração pluviométrica muito intensa, provocando efeitos climáticos que atingiu a infraestrutura de várias cidades. E essa última semana de fevereiro é que nós temos assim um volume de chuva muito intenso em cidades da Baixada Fluminense, também agora na região de Minas Gerais, em São Paulo. E agora nós vamos entrar aqui numa série de reportagens sobre esse período chuvoso que você vai conferir o impacto desses fenômenos climáticos neste verão de 2026, que já era previsto pelas previsões meteorológicas. E a previsão não é muito, porque a previsão é de que vai chover até sexta-feira. Mas vamos nessa fase inicial agora conferir as informações na reportagem de Fabrício Cabral. O verão de 2026 segue marcado por uma combinação perigosa: calor intenso e temporais extremos. No estado do Rio de Janeiro, várias cidades já contabilizam prejuízos provocados pelas chuvas volumosas das últimas semanas. Em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, mais de 75 milímetros de chuva foram registrados em apenas uma hora no último fim de semana, um índice considerado extremo. O acumulado do mês já ultrapassa 300% do volume esperado para fevereiro. A Prefeitura decretou estado de emergência e manteve o município em estágio de alerta máximo. Mais de 1.500 pessoas de 520 famílias foram impactadas. Houve deslizamentos, desabamentos e 11 imóveis interditados. Apesar da gravidade, não há registro de mortos ou feridos. Rio das Ostras e Itapiruna ainda tentam se recuperar dos temporais recentes. Em Angra dos Reis e na capital fluminense, os alagamentos afetaram o trânsito e a rotina da população. Em Minas Gerais, a situação ainda é mais dramática. Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, temporais provocaram uma série de deslizamentos e alagamentos. O município decretou estado de calamidade pública após registrar 16 mortes e mais de 440 pessoas desabrigadas. Pelo menos 45 pessoas seguem desaparecidas. O Corpo de Bombeiros permanece mobilizado nas buscas. Em Ubá, o Ribeirão Ubá transbordou e alagou a Avenida Beira Rio. Em apenas 6 horas, choveu 124 milímetros, volume suficiente para provocar destruição e 2 mortes confirmadas. Um dos pontos mais críticos é o bairro Parque Burnier, onde há desaparecidos, incluindo crianças. Equipes de resgates conseguiram retirar vítimas com vida em meio aos escombros. De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia, a previsão entre os dias 23 de fevereiro e 2 de março indica a manutenção das instabilidades sobre a região sudeste. A tendência de pancadas de chuvas frequentes, especialmente no período da tarde e da noite, com possibilidade de acumulados elevados em áreas de Minas Gerais e Espírito Santo. Em Minas, os volumes podem continuar acima da média em pontos da Zona da Mata e do sul do estado. Já no Espírito Santo, há previsão de chuvas persistentes que podem ser localmente intensas, principalmente nas regiões sul e serrana. As altas temperaturas combinadas com a umidade favorecem a formação de nuvens carregadas, o que mantém um alerta para temporais isolados, rajadas de vento e descargas elétricas. A recomendação dos órgãos da Defesa Civil é para que moradores de áreas de risco fiquem atentos a sinais de deslizamentos, evitem enfrentar alagamentos e acompanhem os alertas meteorológicos. O verão ainda não terminou e a previsão indica que os próximos dias exigirão atenção redobrada, principalmente no sudeste do país. Já estou ao vivo aqui com o Fabrício Cabral, que está comigo aqui no estúdio para a gente comentar um pouquinho essa situação, porque tem muitos alertas que estão sendo emitidos pela Defesa Civil e nem sempre se consuma aqui a chuva. Fabrício, bom dia. Bom dia, Roberto. Bom dia a todos sintonizados Portal Viu Digital. Fabrício, a Defesa Civil no estado do Rio de Janeiro ontem emitiu um alerta em função dessas chuvas para várias cidades, dizendo que estava chegando um grande temporal e que depois não se consumou. As nuvens se dissiparam, então essas chuvas elas não chegaram na intensidade, pelo menos ontem,
do que foi previsto pela Defesa Civil. Isso às vezes acontece, é bom que as pessoas entendam isso, né? Inclusive, alguns prefeitos entraram nas redes sociais explicando, acalmando a população, informando que não precisava aquele tremor todo como existiu o alerta, e realmente não aconteceu aquela chuva tão forte. Mas é um pouco assustador, você vê aquele céu todo escuro de repente, por volta de umas 5 horas, 6 horas. E o objetivo, Roberto, a meteorologia informa que sempre nos finais de tarde, até domingo, pode ocorrer essas pancadas de chuvas muito fortes. Então, era previsto, mas não desencadeou. Porque às vezes isso pode ocorrer. A meteorologia aponta, há uma concentração de nuvens e pode ocorrer... É imprevisto, né? Uma chuva muito forte. Então ela alerta. Sim. Agora, isso pode não ocorrer, porque vai se dissipar a natureza, é o fenômeno também climático, vai ali dissolver as nuvens. Foi o que aconteceu ontem. Mas é bom as pessoas ficarem atentas, ficarem alerta. Qualquer problema, procurar um lugar seguro, porque... É como você está falando, é imprevisto, pode acontecer em qualquer hora, em qualquer local, a gente tem que estar preparado para isso. E vai se consumando então o que já era previsto já era anunciado pelos estudos meteorológicos, que é um verão com muita chuva intensa, chuvas intercaladas por calor extremo, né? Então, até o final de semana, que é o final de fevereiro, vai acontecer essas situações.